Fala galera, meu nome é Roberto Anselmo, eu tô aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Dessa vez um tema sensacional, tema muito importante que a gente precisa aprender, a gente precisa estudar sobre isso. Hoje eu vim trazer aqui para vocês sobre humildade. Massa, né? Vamos embora, vamos começar falando sobre João 13, versículo do 1 ao 9. Vamos embora. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum!" protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés." Para que a gente possa falar sobre humildade, é essencial que a gente comece sobre o maior exemplo de humildade que a gente teve, o maior exemplo de humildade que já pisou nessa terra, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus vivo que se submeteu a se encontrar em uma forma carnal, sofreu por nós, morreu numa cruz por pessoas que não davam a mínima para ele, várias pessoas não dão a mínima para Jesus até hoje, e ainda assim a gente vê aí em João que ele ainda se submeteu a lavar os pés dos discípulos, sabe? Você quer exemplo maior de humildade que esse? Um Deus vivo que se submeteu a morrer por pessoas que não dão a mínima para ele e ainda se submeteu a lavar os pés dos discípulos, os pés de pecadores. A gente pensa assim, diz, meu Deus, como pode? Quando eu estava procurando, pesquisando o significado de o que é humildade, para que eu pudesse trazer aqui para vocês, porque às vezes a gente fala humildade, mas a gente não sabe muito bem o que é, sabe? A gente não tem uma definição concreta sobre o que é. Inclusive eu pesquisei no próprio dicionário e eu não tive uma definição muito completa do que era. Mas vendo agora a Bíblia, vendo os exemplos de Jesus, a gente pode ver que ser humilde é também estar apto para o serviço. Jesus era humilde. Ele não veio para ser tratado como celebridade, como famoso, mas para trabalhar para o bem de outras pessoas. Humildade é seguir esse exemplo de Jesus. E a prova disso que eu estou falando está lá em Filipenses 2:5 ao 7, que fala assim: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." Quem é humilde confia plenamente na vontade de Deus para a sua vida, pois reconhece que para tudo depende do Senhor. Ele reconhece a sua submissão perante o Deus vivo. Quem é humilde também é ensinável, pois sabe que não é o dono da verdade, sabe que sempre pode estar melhorando, sabe que sempre pode aprender mais. Assim como os humildes também têm grande aptidão ao serviço, pois reconhecem que Deus é o Criador de todos e não faz acepção de pessoas. E o Senhor possui grandes promessas aos humildes de coração. Como diz lá em Provérbios 29:3, "A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra." Mateus 5, versículo 5, "Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança." Então, meu irmão, para que você possa se aproximar de Jesus, você precisa aprender sobre humildade. Você precisa seguir o exemplo de Jesus sobre humildade. Não tem como um cristão não ser humilde, sabe? A gente tem que sempre estar apto para o serviço.
A gente não pode sair por aí como se fosse o dono da verdade, já sabendo de tudo, como se a gente fosse melhor do que todo mundo. Não, galera. O segredo para tudo é você ser humilde, você ali, cabecinha baixa, aprendendo, escutando, ouvindo, na hora certa. Você executa. Não precisa ficar se achando melhor do que ninguém. Não precisa ficar se achando maior do que ninguém. Jesus, ele poderia ter chegado aqui, gente, como ele quisesse. Podia ter chegado aqui como um líder militar. Podia ter morado num palácio, num castelo. Podia ser todo musculoso, mas não. Não foi assim. O nosso Senhor, ele não chegou aqui como um líder militar, ou todo musculoso, ou que chamava atenção por sua aparência, ou que tivesse qualquer vaidade assim ou riqueza. Ele chegou da forma mais simples possível. O nosso Senhor, sem pecado, sem nada, submeteu a lavar os pés de discípulos pecadores, como a gente já disse. Vocês entendem isso, galera? O maior exemplo de humildade possível é esse. E ainda morrer por pecadores como nós, que muitas vezes traímos o Senhor quando nós não confiamos na sua vontade, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, sabe? Como é que pode existir alguém tão humilde assim? Jesus é o maior exemplo de humildade. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí para compreender mais um pouco sobre a humildade. Espero ter ajudado você a ficar um pouco mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, sigam o exemplo de Jesus. Quando vocês não souberem o que fazer, pensem o que Jesus faria. Aí vocês pensam e executam. Tem até um livro sobre isso, eu vou até dar essa indicação para vocês. É Em Seus Passos o que Faria Jesus. Esse livro aqui, ó. É muito bom. E ele vai falar também um pouco sobre isso. Quando você não souber o que fazer, o que Jesus faria? Pense nisso, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, tamo junto. Até a próxima.